Então, você vai, aqui está dizendo, você pode ter uma fé vitoriosa. Esta fé vitoriosa, quando nós creemos, irmãos, não tem nada impossível para Deus. Quando creemos aqui adentro, nada pode quitar de nós isto. Não, eu creio porque creio, creio porque creio, né? Mas não é desse creio só de boca. Precisamos crer em el coração. Aqui adentro, eu estou segura que Deus vai fazer determinada coisa. Isso precisamos crer. E se creemos, vamos ver a glória de Deus. Amém? Então vamos ver o que disse Hebreus 12:2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la destra del trono de Dios. ¿Quién fue que sentó en ese trono? Jesús, hermanos. Estão pensando? O único que sentou no trono é Jesus. Não tem outro. Entende? Então está dizendo: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz. Foi menospreciado, não? Aí está dizendo, menospreciando el oprobio. Quer dizer, ele menospreciou tudo aquilo que estava fazendo em conta dele. É a mesma coisa que pensar, esses tontos estão pensando que vai me crucificar e eu vou morrer e acabou. Por o contrário, ele sabia que ia ressuscitar no terceiro dia. Então, até o inferno estava feliz, né? Porque que era impedimento para o inferno. Jesus era impedimento para o inferno. Então os demônios todos creio que estava sendo fiesta, porque agora saiu de meu caminho isso que me estava impedido. Mas ao terceiro dia, a pedra foi removida e o Senhor ressuscitou. E hoje está sentado à destra de Deus, poderoso, maravilhoso. Ele ressuscitou, está vivo, não está morto. Amém? Você sabe que ele está vivo? Amém. Porque quem está morto não pode ajudar a nada. Não? Nada que é morto pode ajudar. Mas aquele que está vivo pode sanar, pode libertar, pode levantar, fortalecer. Ele pode fazer todas as coisas. Porque não há nada impossível para Deus. Amém? Isto é. Então você também pode ter uma fé assim. Uma fé para ter vitória. Uma fé para sair adelante. A fé não é só falar, eu tenho fé. A fé é para sentir aqui adentro que algo que para mim é impossível vai se tornar possível. Entende? E Deus é fiel. Quando nós creemos, vamos ver a glória de Deus. Amém? Então, quando os problemas e os cuidados desta vida parecem que está sabe que é sufocando, que está asfixiando, né? Está deixando você sem respiração, te está deixando nervioso, não? Quando há algo na pessoa aperta bem aqui, que vai assim, o braço tem como fazer? Então, é isso. Então, se vai repetir, quando os problemas que muitas vezes vêm tão forte que parece que estamos sendo sufocados, que estamos sendo oprimidos também. Então, quando os problemas e os cuidados desta vida parece sufocá-lo, parece que está apertando sua garganta, você pensa, se a minha fé fora forte, ai Jesus, eu venceria esta batalha. A minha fé é tão pequenita. Quem é aquela pessoa que pensa que tem fé grande? E se você tiver a fé grande, você não ia nem caminhar por as ruas, você ia andar assim por arriba, como se tivesse alas.
Por isso, aqui tem gente que pensa assim: ai, se minha fé fosse forte, ai, se eu tivesse uma fé como fulano, eu venceria esse problema, essa batalha que eu estou lutando, né? E com o clamor de seu coração, pode ser igual a los dos discípulos que pediram a Jesus. E dijo no versículo Lucas 17:5, los discípulos hicieron esto. Dijeron los apóstolos al Señor: aumenta-nos la fé. Eles pediram. Não precisa aumentar a fé. Se você tem fé, como diz a Bíblia, como um granito de mostaza. O granito de mostaza, ele é tão pequenito como a cabecita de um alfiler. E você planta vai dar um árbol grande, né? Então, esta fé pequenita, você pode ter uma vitória grande. Mas é necessário que esta fé seja verdadeira. Não pode ser mais ou menos. Então, para obter para que você tenha uma fé poderosa e vitoriosa e vencer a carne e o mundo e Satanás, porque nossa carne, nosso corpo é carne, e a carne é contra o espírito, a carne duda, a carne tem medo, a carne anda assustada por todo. Então vemos que podemos vencer, não? Se temos uma fé, não, que pode vencer o mundo, não? E o mundo, porque o mundo, que é o mundo? O mundo é o reino de Satanás. Então, você não pode apoiar-se em seres humanos, crer que alguém pode solucionar o problema. Tem gente por aí que vê a sorte, está mentindo, porque nadie tem esse poder dessa coisa. Então, de repente, você está preocupado e alguém vem, mira a tua cara e vê que você está preocupado com alguma coisa, então já vai profetizar, sabe, o teu coração está triste, mas Deus tem uma resposta para ti. Isso, eu não creio muito nessas coisas, não. Porque sabemos, nós como cristianos, que Deus pode fazer, mas eu preciso crer. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Todo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu tenho que crer, tenho que viver, caminhar por aí, creyendo que todo me vai sair bem, seja como seja. E assim é, Deus sempre vai responder nossa petição. Eu vou viajar. Então, eu havia falado com a pessoa que eu compro sempre minha passagem. Não? Era Teresita Tour. Não? Então, aí tem uma chica que agora trabalha em outro nome, não sei o nome agora. Independente, mas ela depende também daí, sim. Estar com o tour, sim. Ela depende daí, porque senão ela não podia vender passagem. Então, eu pedi a ela, falei: escuta, há tempo, não, era Lloyd boliviano, me han dado uma passagem. E ela disse: será? Eu falei: não, que me ha dado, me ha dado. Agora, sabe por quê? Você não pode averiguar se me pode dar uma passagem? Ela disse: eu posso averiguar, mas estão cerrados para isso. Não vai dar. Eu volvi allá e perguntei: se falou? E ela disse que não. Que para quê? Porque ela já sabe. Então, como ela trabalha para eles, então o que aconteceu é que ela disse que não, que não, que não. Então eu comentei com a Sandra, e a Sandra foi lá na Aerosul e falou. E disseram para ela, não disseram que não, disseram: vamos a ver. E depois ela veio e me disse: eles disseram que te vai dar a passagem. E me han dado a passagem para o Brasil. Não era para aqui em Cochabamba, nem em Santa Cruz, mas para ir de volta ao Brasil grátis.
¿Por qué? Porque uno cree. Y a Sandra me ha dicho, tem la pasaje. Y hoy mismo la mente. Yo no podía decir antes de ver la pasaje, ¿no? Porque primero tem que tener el pajarito en la mano para poder decir que consiguió ver. Entonces, hoy ela me entregó mi pasaje. Entonces, yo doy gloria a Dios, porque Dios así hace, ¿eh? Entonces, as coisas que parecem impossíveis, porque ela disse também para Sandra que era impossível, que não, eles não fazem isso, que não fazem assim com tanta segurança, havia dito. Pero Deus cambia as coisas. Deus faz o que Ele quer, irmãos. Então, se Ele vê que há fé em tu coração para determinada coisa, creia, esta coisa te vai sair. Te vai venir a tu mano, te vai acontecer isso, se qualquer coisa. Bem, coisa boa, não? Se é coisa mala, já é o diabo, já não é Deus. Então, temos que pensar. Amém? Então, para obter uma fé poderosa e vitoriosa e vencer a carne, vencer o mundo e Satanás, você não pode apoiar-se em seres humanos ou em métodos mundanos. Que são os métodos mundanos? Aquelas pessoas que estão vendo sorte por aí, estão adivinando alguma coisa. As coisas não é assim. Deus não anda falando todo momento, toda hora. Não é assim. Nossa mente também nos confunde. Temos que prestar atenção, porque Deus é fiel. O que Ele disse vai acontecer. Entende? Então, não confie no pensamento positivo, né? Meu pensamento é positivo, eu sei. Não, precisamos ter fé. Não é pensamento positivo, não é isto, não. E pensar, não confie no pensamento positivo, em la memorização do versículo. Você vai memorizar o versículo e pensa que isto te vai fazer qualquer coisa. Não. Você quer memorizar para saber? Está bem, mas não é isto que te vai dar a vitória. A vitória é você creer o que está dizendo o versículo. Não é só memorizar. Até o diabo conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de memória. Esse é o diabo. Então, por aí você tem uma ideia. Não é só conhecer, não é só saber. Precisamos crer que o que está escrito vai acontecer. Amém? Isto é. Então, por isso não podemos confiar no pensamento positivo, em la memorização de versículos das escrituras, porque ou então numa confissão positiva. Eu positivamente vou dizer positivamente. Pode dizer positivamente, mas se não há fé em seu coração, a fé está dirigida a Deus. Eu tenho fé que Deus me vai fazer, né? Então, e ele hace. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Assim nada disso. Que se confessares com tu boca que Jesus é o Senhor. Agora está dizendo, e creyeres em tu coração que Deus le levantou de los muertos, será salvos. Então, para ser salvo, não tem que fazer nenhuma força, só tem que dizer, só tem que ver isso. Você confessa com tu boca, né, que Jesus é o Senhor, não? Então, e crê em tu coração, porque precisamos crer, não? Com a cabeça creemos assim, mas com o coração se crê, não? E disse, e em tu coração creyeres que Deus le levantou de los muertos, será salvo. Se você crê que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, então você vai ver, hermanos, lo que Deus te vai mostrar, porque Deus é bueno e é maravilhoso. Amém? Então, deje todo isso de lado e mire para Jesus. Ele é a fonte de la fé. Ele é o autor e consumador de la fé. Depois de fazer uma lista de vários homens e mulheres de Deus, de lo que eles realizaram por la fé, Pablo declarou isso. Teniendo los ojos em Jesus, né?
que es autor y consumador de la fe. Si usted desea una fe victoriosa que lo capacite a apagar, a romper las setas inflamadas del diablo, basta usted mirar para Jesús. Ponga tus ojos en Jesús. Él es aquel que es el consumador de nuestra fe. Es de Él que viene la victoria. Jesucristo. De Él podemos tener fe realmente, porque Ele pode fazer coisas que para uns é complicado e é difícil, mas para Deus todo é possível. Amém? Então, depois de mencionar grandes homens e mulheres de fé, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, né? El escritor de la carta de los Hebreos, la persona que escribió la carta de los Hebreos, presentó a Jesús como un grande ejemplo para nosotros. Jesús es un ejemplo de fe. Jesús sabía que él iba a la cruz y que iba a morir en la cruz, mas él sabía también que al tercer día él iba a resucitar. Creo que por ningún momento él pensó, ¿y si yo no resucito? ¿Eh? Esse é o nosso erro. Às vezes hacemos alguma coisa, dizemos que creemos, mas aqui adentro está pensando, e se não for, e se Deus não quer? Não? Por isso, quando oramos, devemos dizer, Senhor, eu quero isto, se é tua vontade. Eu tampouco quero coisa que Deus não quer. Então precisamos nós mesmos crer que Deus pode fazer todas as coisas. Amém? Então, um exemplo como Jesus, né? Um exemplo do máximo de fé, e foi bem aperfeiçoado. A vida do maestro em esta terra foi uma existência de fé, para que nós creiamos que a fé é a certeza de lo que se espera e a convicção de lo que não se vê. Amém? Assim é. Quando nós creemos, vamos ver a glória de Deus. Amém. Deus é fiel. A coisa pode estar bem complicada, pode estar feia, parece que não tem solução. É aí que nós vamos provar nossa fé. Quando todos dizem que é impossível, você diz, é possível. É possível. Né? Então, eu enfrentei uma situação desta, não? Porque eu fui uma vez orar, um pastor me chamou em Cochabamba. Eu fui para predicar no aniversário da igreja. E quando eu cheguei lá, o pastor, no mesmo dia que eu cheguei, já era quase 7 da noite, ele me disse, irmã Nazaré, sabe, tem um bebê que está muito mal. Eu tenho que ir lá, que sua mamãe me está chamando. Eu quisiera que você fora comigo. Eu disse, já, vamos. Então eu fui com ele allá ver esse bebê. E chegamos lá, era um local onde ele trabalhava. Ele vendia sartipapa, não é isso? Ele vendia essa coisa aí, allá. Tem um localcito pequeno, não? Então, chegamos allá, o papá estava com a bebê, não é tão bebecito, não? Era uma menina já de 3 anos. Não estava assim, seus braços. E estava, parecia que estava morrendo, já estava mesmo, não? Pero, e o homem estava com a ninha no braço, chorando, e a mamãe chorando também. Eu liguei com o pastor, então eles me disseram que o pastor disse, eu traje a irmã e vamos orar para a bebê, não? Então, aí eu fui pedir para que ele desse a bebê, colocasse a bebê no braço da esposa do pastor, para que pudéssemos orar. Então, o papá entregou a niñita para ele, e eu fui orar. A niñita estava com os manitos assim, não? Então, eu estava dizendo, falei, vou orar, e confia no Senhor, porque Deus é fiel, né? Então, eu perguntei, vocês creem em Deus, creem em Jesus? Sim, eu falei, então, eu não sano a nadie, mas Jesus sana, né? Confia aí, porque Jesus sana. E sim, creyendo, não? Pero eu disse, vamos orar.
Então, quando eu coloquei a mão na bebê e comecei a orar, eu agarrei o cocito de azeite para pôr na cabecita da ninha. Essa ninha, eles estavam pintando a casa, não? E esse local deles, e havia deixado um botecito assim, de pintura allá, e a ninha foi ali arrugando, agarrou aquela coisa e havia tomado. Então aquela coisa era uma pintura de azeite, né? Pintura a óleo, se lembra, azeite, não sei. Eu sei que aquilo pegou tudo aqui na ninha, uxa. Então, se estava no hospital, o médico disse, mira, não tem como, não? Então, por isso levaram a ninha para a casa deles. Então a ninha estava lá assim, com o ojito aberto e com as manitos assim, e não se movia. Então eu disse, vamos orar, vamos orar. Então comecei a orar, não? E a ninha estava igual, não se movia nada. Eu ungí a ninha e eu sentia aqui que a ninha ia estar bem, aqui dentro de meu coração. Mas o papai e a mamãe seguiam chorando. E eu disse, não llore, a niña está bem. Então, aí o pastor atrás de mim, o pastor que me levou allá, ele me fazia assim, me punçava aqui assim, né? Eu disse, que passa? Como você vai dizer que a niña está morrendo? Você não vê que ela está morrendo? Eu falei, ela não está morrendo, ela vive. E ele, irmã, por favor, não me ponga no ridículo, assim. Eu disse, não, que ridículo, pastor. Quer dizer, aqui, o pastor falando aqui, eu tratando de consolar aqui a mamãe e o papá. Então, eu disse, bem, depois que eu orei em Rui, a ninha estava igual. E quando eu comecei a orar, foi pior, porque ela estava com o olho aberto, assim. Quando eu orei, ela cerrou o olho e a maninha morreu. Morreu, e foi aquele griteiro. Eu, por favor, gente, ela não morreu, ela está viva. E o pastor só faltou me pegar ali dentro, sabe? Porque eu dizia que a minha não morreu e ele dizia que morreu. Como? Temos que avisar o médico, tem que ser papel de óbito. Depois, como vamos a dizer, irmã, você está me colocando numa situação, irmã, não pode ser uma coisa dessa. Eu disse, pastor, a minha não morreu. E ele, como você está vendo que está morta? Eu dei a espalda para ele e falei, pera, o senhor, seu papai de Daninha, leva, então, vai com a Daninha, leva a sua casa, põe a Daninha na cama, que ela vai dormir. Aí que o pastor também, que só faltou me pegar mesmo. Não, mas eles calhaditos, mesmo chorando, no coração deles estava, eles queriam crer, mas o que eles viam era como se estivesse morta. Mas aqui adentro havia uma pontita de fé deles, mas eu estava crendo. Então entramos no carro e fomos allá. A esposa do pastor foi que levou a ninha. Chegou lá no portão da casa. Eles entraram, entrou o padre, a madre, e entrou a esposa do pastor, que levou a ninha e colocou na cama. Então, quando a esposa volviu, o pastor perguntou, e como está a ninha? Igual? Não? Então, ele disse, irmã, sinto muito, mas eu não sabia que você ia ser uma coisa dessa. Como nós vamos explicar isto? A ninha morreu e você diz que a ninha está viva. Eu disse, pastor, eu já disse o que eu creio e listo. Esse dia, que havia quedado de ir lá orar, depois volver para cenar. Nem se acordaram que eu não tinha comido nada também. E entrei para meu quarto, não me deram nem um vaso de água, nada, enojados os dois comigo. Eu entrei para o quarto e disse, Senhor, essa ninha está em tuas manos. E eu disse que ela está viva e que ela vai levantar. E eu creio nisso e listo. E deitei na cama e dormi. Não quedei pensando nada. No outro dia de manhã, assim eu tinha que predicar, porque eu era predicador invitado, então não havia como, não? Então eu fui predicar. Estava predicando a palavra e falando de fé, falando de milagros, assim, estava predicando. De repente, uma senhora lá no meio levantou a mão e disse, ¿puedo dar um testemunho?
E eu, de lejos, não vi bem, nem reconheci nada. E eu disse, pastor, aquela senhora que dá testemunho, pode? Ele estava sentado numa silla assim, com mais 2 pastores com ele. Aí ele disse, sim, passe, né? Aí a irmã vindo, eu nem reconheci, porque de noite, quando eu fui orar, eu nem prestei atenção na cara nem do padre, nem dela, mais nada. Eu estava preocupada com a bebê. Então, a irmã passou, subiu no púlpito e disse, eu quero dizer, sabe que minha hija estava morrendo, mas graças a Deus a irmã foi allá e orou e minha hija ressuscitou. Então, espera aí, espera um pouquinho, terminar. Então, a senhora dando testemunho que a Aninha despertou toda a noite, eles quedaram os 2 ali vigilando a Aninha. E ela igual, não movia nada. Quando foi em madrugada, a Aninha despertou e disse, mamã, minha mamadeira. Quando ela disse isso, eles, quedaram felizes, não? E a Aninha levantou sana, sem nenhuma sequela de nada. Levantou e estava, e onde está a Aninha, irmã? Estava jogando lá fora com os niños. Aí estava, uma Aninha que estava morrendo e Deus ressuscitou. Agora, eu passei por uma prova. A prova foi minha, porque aguentar aqueles, o padre e a madre ali, e o pastor me punçando, dizendo que não, que a Aninha estava morta, que estava morta, que estava morta. E eu disse, não está morta, e não está morta, e não está morta. E assim, tivemos a vitória, para a glória e honra do Senhor. Amém? Agora sim pode aplaudir, porque Deus hace milagros hoje. Ele hace milagros. É o mesmo Deus daquela época que Jesus, tanto também os discípulos que estavam com ele, porque creia também sobre Pedro, Pablo, vários de los discípulos hicieron milagros. Então, isso nós também, se creemos, precisamos crer e viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Então, quando nós entendemos isso, vamos ver a glória do Senhor, não? Então, nossa vida precisa existir em nossa vida uma fé, não uma fé que agora eu digo sim e daqui a pouco digo não, com medo. O medo quita a fé. Não podemos ter medo de nada, nada absolutamente. Então, ele possuía uma confiança forte, imutável, inquestionável, não? Em el Padre. Jesus, não? Estou falando de Jesus. Jesus creía en el Padre con todo el corazón. Y nosotros precisamos creer en Jesús con todo nuestro corazón. El diablo viene a destruir nuestra familia, viene a destruir nuestros hijos, viene a destruir marido, viene a destruir esposa, viene a destruir pariente, todo para traer tristeza y desgusto. Mas si nosotros agarramos del Señor y fazemos un propósito delante de Dios, de dobrar nuestra rodilla y decir: Señor, yo voy a orar y voy a ayunar porque yo creo que las cosas van a cambiar. Y va a cambiar, hermanos. Amén. Todo tiene que ser por fe. Yo no sé cuál es su problema, cuál es tu dificultad y qué situación tiene, pero yo sé de una cosa: si usted de verdad creer que Dios está vivo y no está muerto, y Él está escuchando que usted está hablando y sabe, está me escuchando también lo que estoy hablando aquí. Aquel que cree, todo es posible, está escrito en la Biblia. Si usted cree, todo es posible. No existe nada que va a ser imposible si usted verdaderamente creer. Amém? Principalmente quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, Ele sempre nos vai dar lo melhor. Porque eu creio assim. Por isso não me preocupo com nada, absolutamente nada. E eu já disse para o interno também, e digo sempre: o dia que faltar alimento em prados, é porque Deus já não está aqui. Que mientras Ele está no controle, Ele vai me dar os meios para ser, me vai ser, eu não vou ter que eu gastar
plata para hacer, porque yo no tengo plata para gastar con tanta gente y comprar. Puedo tener para comprar por un mes, 2 meses, pero después yo tengo que mantener esto. El centro tiene que seguir adelante. Y quien mantiene esto es Dios. Amén. Hermano, porque la ofrenda que recibimos aquí no dá para isso não. Dá para pagar água e luz, né? Teléfono, só isso. Para ir no mercado fazer compra, temos que ver a bendição de Deus. Então, assim, Deus supre. Sempre que vamos a contar o dinheiro, tem dinheiro sempre. Não vai faltar. E nunca faltou. Nunca faltou. Por mais pouco que dão, Deus sempre vai multiplicar, sempre vamos a ter. Nunca nadie quedou aqui sem comer. Alguns já quedou sem comer porque estava de castigo. Não porque não tinha comida. Não? Isso é. Que alguma vez comete algum erro, não vai comer 2 dias sem comida. Vai orar, ler a Bíblia. Vai comer a Bíblia. Assim é. Pero, né? Então, Jesús poseía una confianza tan fuerte, inmutable, incuestionable, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender así, él creía en el Padre con todo su corazón, tenía fe, ¿no? Del hecho de que Dios habitaba en él, y nosotros debemos creer que Jesús está con nosotros. ¿Usted cree que Jesús está contigo? Porque precisamos creer de verdade, irmãos. De verdade. Mira, Jesus tinha fé por saber que Deus estava em seu íntimo e estava realizando obras por meio de Ele. Deus estava fazendo milagros através de Jesus. E Ele pode fazer milagros através de tu vida também. Porque você é filho de Deus. Se você já tem Jesus em tu coração, você é filho de Deus. E se é filho de Deus, hereda a bendição, pero tem que viver como Deus quer, não como uno quer, né? Tem que, a Bíblia ensina todo para nós. Então, quando nós entendemos isto, por la fé em la palavra, Jesus derrotou Satanás em el deserto. Satanás tentou a Jesus, quis colocar na cabeça de Jesus que tudo era uma farsa, que não era, o mundo estava perdido, que Jesus, se ele queria, ele daria para ele, se ele dobrasse a rodilha delante de ele. Satanás queria ver Jesus arrodilhar delante dele, mas Jesus nunca ia fazer isso. Ele prometeu céus e terra. Ele disse: todo isso é meu, e o mundo também está na mão do diabo mesmo, já? Então, por isso que nossa fé tem que estar firme em Jesus, para não cair nas trampas do diabo. Então, aí Satanás estava aí tratando de impedir Jesus, mas Jesus derrotou Satanás allá no deserto por la fé, e ali realizou milagres, sanou cegos, sordos, paralíticos e ressuscitou mortos. Todo isso por la fé. Jesus tinha fé que o Padre estava com ele. E nós precisamos ter fé que Jesus está com nós, que o Espírito Santo está em nós. Porque quem hace os milagros é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então Jesus proclamou palavras de vida e não de morte. Por la fé, ele entregou-se a ele mesmo em las manos de Deus, allá no jardim de Getsemaní. Lá em Israel, onde ele foi crucificado, ele entregou sua vida sem medo nenhum. Ele sofreu todo o que sofreu, porque ele creia que por mais que eles cortassem ele de pedacito em pedacito, Deus ia unir todo e ele ia estar de pé. É esse Deus que precisamos crer. É crer dessa maneira. A fé é isto: saber que para Deus não há nada impossível. Todo é possível para Deus. Amém? É isso que temos que crer, irmãos. Creer em la palavra de Deus. Aleluia. Allá no jardim de Getsemaní, por la fé, Jesus soportou a agonia de la cruz. Por la fé, derrotou a Satanás. Ele se ergueu, se levantou em triunfo
sobre o diabo e todos os principados, todos os poderes malignos, e agora ele alcançou uma posição de poder e autoridade supremos à direita do Padre. Jesus está sentado à destra do Padre. Sabe que é a destra, não? Ao lado do Padre. Jesus está no cielo. Aqui com nós está Deus também, que é o Espírito Santo. Ele está aqui. Espírito Santo é Deus. Se você não está acostumado a falar com o Espírito Santo, comece agora. Comece a falar com o Espírito Santo. E seja bautizado em el Espírito. Porque esse bautizado em el Espírito não é entrar na água, é crer e falar em línguas. E aí você vai ver a diferença, o poder em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Uma posição de poder e autoridades supremas, né? A la destra del Padre. A guerra foi vencida. Jesus derrotou o mundo por causa da vitória sobre Satanás. Jesus se tornou o autor e a fonte de sua fé, de minha fé e de tu fé. Por isso, se você crê que Jesus pode solucionar tu problema, pode saber que Ele vai cambiar as coisas. É que às vezes nós nos acomodamos, acostumamos a sofrer, acostumamos com as coisas feias. Então, que vou fazer? Já he orado, já he buscado. Você pode orar dia e noite, mas se você não crê que realmente vai haver um câmbio, não vai haver nada. Você pode ayunar, orar e fazer como fazer alguma coisa. Mas o que vai importar é a fé. Que Deus está contigo. Que Deus não te ha deixado solito. Que Deus está acompanhando tu vida. Que Deus está onde você está. Seja de noite, seja de dia. Onde quer que você esteja. Deus está contigo. Creia isto. Não dude. Não tenha dúvida. Porque Jesus se tornou o autor e a fonte de sua fé. Em Ele você vai alcançar esta fé. E por meio de Ele, por Ele e sua fé vai ser desarrollada. Tu fé vai desarrollar, desenvolve. E enquanto você viver em Cristo, por la comunhão constante, né? E à medida que a palavra de Deus, que a palavra de Jesus permanecer em você, porque a palavra de Deus precisa permanecer em nós. Não podemos olvidar isso. A palavra deve ser predicada. E você, para predicar, não precisa permisso. Você vai predicar onde você queira, na cárcere, até no cemitério, para alguém que está chorando com alguém allá. Você vai lá e fala: mira, não chore, essa pessoa já não está aí. Aí está o corpo que já não há. Então, mas creia que se você crê em Jesus, né? Então, isso se a pessoa é cristiana, porque se não é também, não vai ao céu. Porque só vai entrar no céu aquela pessoa que recebe a Jesus em seu coração como Senhor e Salvador de sua vida. Se não tem a Jesus no coração, é impossível. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, não? Então, isso você tem que crer que Jesus permanece em você. Ele está moldando sua vida conforme a imagem dele mesmo. E então você terá acesso. Você vai poder ligar por la fé. Você vai entender por la fé porque é a fé que te capacita a pedir o que quer, não? E lhe será concedido, diz a palavra. Juan 15:7 está escrito. Que se você permanecer no Senhor, se você não dá um passo para trás, se você não dudar, porque se aquele que duda não recebe nada. Então, o que diz esse versículo? Vamos ler todo junto, forte mesmo, vai. Vamos ler 2, 3. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vosotros, pedid todo o que quereis e os será e será e será. Então, que diz a Bíblia? Isso aí não é só, que interessante, não? Se permanecer bem, eu estou em Jesus, eu estou com Ele, não? Assim, não é só isso. Para estar com Jesus é necessário que nossa vida realmente
creemos que Ele está conosco todo o tempo. E que quando, por isso de nossa boca não pode sair qualquer coisa, não pode sair palavrote, nem julgando, não se pode, porque vamos ofender ao Senhor, porque Ele é santo. Temos que cuidar com nossa boquita, não falar tonterias, não falar chiste, contando chiste por aqui, chiste por allá. Isso não, porque Jesus está aí. Temos que reconhecer que Ele está conosco, Ele está contigo, donde quer que você esteja, donde você vai, donde você anda, para baixo, para cima, o Senhor está aí contigo. Você não está solo, Ele está sempre aí contigo para bendecir-te, para derramar graça sobre tu vida. E todo isso é por fé. Eu creio, e porque creio, nada para mim vai ser dudoso. Em Cristo você tem acesso à mesma fé vitoriosa que o capacitou a derrotar Satanás, então poderá também você sanar enfermos, aqueles que estão enfermos, restaurar vidas, né? Dar vida também àqueles que são cegos, não? A Bíblia habla isso. Devolver a audição àqueles que são surdos, proclamar o evangelho da paz, apresentar seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sofrer, suportar qualquer tentação ou uma provação que vem a sua casa, ou alguma enfermidade, enfrentar inclusive a morte, sabendo que Deus irá ressuscitá-lo. Esse foi o meu consuelo. Quando minha hija morto, eu sabia, quando estive no enterro, evidentemente, porque você está vendo enterrar um ser querido, você vai llorar. Llorar porque por ver aquela situação. Então temos que pensar isso. Temos que crer que Deus está presente neste lugar. E Ele conhece a cada um de nós. Então, nós, sabendo que Deus vai ressuscitar o morto. Jesus não é solamente o autor da nossa fé, mas também é o consumador. O vocabulário grego usado para descrever esta consumação, a obra que está sendo aperfeiçoada, né, de nossa fé, significa levar a la maturidade. A pessoa precisa ser madura para poder viver uma vida cristiana. Porque se é uma pessoa volúvel, não? Que todo é problema, qualquer coisa é problema, então se está mal. Porque com Jesus não é assim. Temos que caminhar crendo que aquele que pode todas as coisas está conosco. Amém? Então temos que crer ou não? Amém. Então, irmãos, promover o crescimento completo, deixar que a fé cresça em seu coração. Você solito não será capaz de produzir fé, a fé que você deseja. Então, eu quero dizer uma coisa: a fé que lhe garante vitória sobre o mundo, a carne e o diabo, ela depende de Cristo Jesus que está em você. Não é você que vai ser, mas é crer que Jesus te escuta e te vai fazer. É Ele. Quantas vezes, umas 3 vezes no aeroporto, me disseram que não havia passagem, que não havia. Eu quedei aí e disse: Jesus, o Senhor tem uma passagem para mim? Porque foi o Senhor que me deu a passagem. Como é que o Senhor vai me dar uma passagem que não tem lugar? Não? Então, assim eu disse para Jesus mesmo. No aeroporto eu disse: Senhor, foi o Senhor que me deu essa passagem. Como é que agora que está me dizendo que não há? E no final a pessoa não... Vem, senhora. Ai, alguém desistiu. Que sei lá, desiste ou não desiste, eu sei que Deus prometeu, Ele vai ser. É isso que temos que crer, irmãos. Amém. Crer em todo, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Amém? Então, se a fé depende de Cristo, que está em você. Jesus colocou fé em seu íntimo. Diga a alguém que está de tu lado: Jesus colocou fé em tu íntimo. E também, não somente isso, e também faz com que esta fé vai crescer. Amém. Vai crescer em ti. Quanto mais fé você tem, mais vai crescendo esta fé. Você vê um milagre, você vai ter mais fé.
Então pide a Deus que passe um milagre em tu casa, em tu vida, para que tu fé cresça mais aún. E assim vai crescendo e vai crescendo, para a glória do Senhor. Amém? Então, mientras você exercita esta fé e toma possessão das promessas divinas, Cristo, né? Cristo Jesus, Ele vai fortalecer esta fé, Ele vai desenvolver esta fé, hasta que você alcance plena maturidade. Já não é madurez, você já não vai ser mais ninho, não, que está flutuando por aí, mas ninho espiritual, não? Então não vai ser, você vai ser aquela pessoa que vai caminhar de cabeça erguida, sem medo de nada e de nadie. Amém. Vai crer. É isso que Deus quer, que tenhamos essa fé. A fé que vence o demônio, que vence todo. A fé. Então, se a fé está escrito, você busca na Bíblia, todo lugar que está escrito fé, você vai ver. Fé é para viver. Vivamos por fé e vivamos bem. Porque Deus é fiel. Amém? Amém. Então, o plano de Deus é que nós crescamos em todo, em aquele que é a cabeça e é Cristo. Efésios 4:15. Cristo é a cabeça. Não busca Santo Antônio, nem São Benedito, não São Geraldo, nem como é Cristo dela que tem um Cristo, não sei das quantas aí. Não? Cristo de la Concórdia, diz que existe Cristo de la Concórdia, Cristo que está lá colgado. Tem um Cristo que eu vi que diz que é Cristo, porque para mim não é Cristo nada. Eu estava passando aí nessa calle Ravelo, creio que é ali, e passei numa portita aberta, mirei assim, tinha lá uma coisa lá que estava assim. Tinha gente assim orando. Se aquele não podia cuidar nem dele, estava lá assim, como vai cuidar de outro que está vivo? Não pode. Eu mirei e me deu pena da pessoa que estava lá, pedindo, queria alguma coisa, não sei o que estava pedindo, mas ele estava pedindo algo. Para alguém que estava curvado, porque não podia nem com ele mesmo. Não? Então, como? Nossa fé está num Deus vivo. Vivo! Vivo! Cristo não está morto, Ele está vivo. Entende? Isso é, creia que Jesus está vivo, não está morto. Te pode ouvir, te pode falar, né? Com Ele, Ele te vai escutar e te vai responder. Então, Senhor, que o Senhor Jesus deseja para ti e para mim é que enfrentemos todas as batalhas cargando o mesmo escudo de la fé que Jesus usou para derrotar a Satanás. Temos que usar a mesma fé, porque Jesus estava na terra como homem. Ele não estava como Deus. Ele estava como homem, e um homem de fé, creyendo que ele ia sair vencedor. E saiu vencedor. Se você crê que você é vencedor ou vencedora, basta poner tu fé em prática. Começa hoje mesmo a poner tu fé em prática. Não é só falar, é crer em el coração. Não é falar. Podemos falar um montão de coisas e não passar nada. Mas sim, quando aqui adentro, eu creio que tenho vitória em Cristo Jesus. Amém? Para a glória e honra do Senhor. Agora, vamos ver o último versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 8, versículo 8. Não, capítulo 5, versículo 8 e 9. 1 Tessalonicenses 5, 8 y 9. Ya. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, ¿no? Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como un elmo, ¿no? Como un escudo, ¿no? Estamos firmes en el Señor. Tenemos que estar firmes con Jesús, agarrar de la mano de Jesús y caminar con Jesús. Amén. ¿Qué dice el versículo 9? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesús
que nós seremos vencedores. É por meio de Jesus é que vamos entrar no cielo. Quantos querem entrar no cielo? Eu creio que todos queremos. Então, siga Jesus com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, e verás a glória de Deus. Amém? Você vai receber sanidade. Você não precisa nem sair de teu lugar. Basta você crer que se você tem uma enfermidade, aí é a hora mesmo. E você crê que Jesus está aqui e Ele te pode sanar, você levantar daqui sano e sair sano a hora. É assim a fé. Isso que é fé. Não queda aí curtindo a enfermidade. Você pode ter alguém que está enfermo lá em tua casa ou em algum lado, não? Então aí você crê, não, hoje eu creio que fulano está sendo, meu padre ou minha madre, meu filho, meu irmão, meu tio, meu primo, quem quer. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Assim está escrito na Bíblia. Se creres, verás a glória de Deus. Isso é crer de verdade. Não há coisa impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Todo depende de nós e não de Ele. Porque se você crê nele, de verdade, você vai ver as coisas cambiar. Vai ver cambiar tu vida, vai ver cambiar tu casa, tu família, enfim, todo vai cambiar para ti. Porque Deus é fiel. Jesus é fiel. Amém? Você crê que Ele é fiel? Então vamos dar um aplauso para Ele, em nome de Jesus. Disse que todo é possível para aquele que crê. Amém? Então, se você escutou a palavra de Deus, começa desde hoje a poner em prática a tua fé com alguma coisa que para ti parece difícil e complicado. É aí que você vai ver o milagro do Senhor. Amém? Você vai ver o milagro. Irmão, precisamos ver milagro. Então, porque quando acontece? Às vezes tem uma multidão e o pastor está predicando aqui. Tem gente que está lá atrás, sentado na silla de roda. Ele está lá, mas ele está escutando o que o pastor está predicando. Ele crê, quando ele vê, levanta da silla e sai caminhando. Não precisou o pastor ir lá, pôr a mão e falar nada. Não precisou. Quantas vocês já viram Cassius Luna? Muita gente aqui viu ou não? Então, acaso ele ia lá orar por alguém lá? Não, estava predicando aqui, aquela multidão. Quem recebeu um milagre, bem aqui testificar. Então, só de escutar a palavra e crer em ela. Então, não é só escutar, interessante, não. Não, é tomar possessão da palavra que está sendo predicada. Receber em tu coração. Amém. O que está falando da palavra é para que vivamos. Recebe a palavra que foi predicada em seu coração e creia naquilo que estamos falando. Porque estamos falando de Deus, de Jesus, Senhor de nossa vida. E se na Bíblia está escrito, todo é possível ao que crê, então é possível. Esse problema é possível. Porque Jesus disse que é possível. Então eu declaro que é assim, assim, assim. Como você quer. E Deus vai fazê-lo. Amém? Todo é possível. Diga comigo. Todo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. É isso aí. Você disse algo que você tem que viver isto agora. Em nome de Jesus. Amém? Você vai ver arreglar sua vida, sua casa, sua família, enfim, todos. Se você tem algum filho que está metido com droga, algum parente, alguém que você ama muito, você vai declarar que esse espírito de droga se vá, esse espírito de borracheira se vá, em nome de Jesus. Não adianta desesperar, falar isso, falar aquele, não resolve nada. A coisa é crer, meu Deus vai solucionar esse problema, e diabo, você é um perdido, não tem poder, não tem direito de nada, vete ao inferno onde te manda em nome de Jesus. E manda mesmo. E o diabo vai ter que ir ao inferno, que ele tem que huir de você, não você correr do diabo. Se você vê o diabo ali, diabo, corre, nem vê para onde está correndo de medo. Não é assim?
Satanás pode estar aí com seus cornos, salindo fuego de tu boca, que não me passa nada, vete ao inferno donde tu lugar. Tem que ter fé para repreender al inimigo, porque o diabo, ele não é nada, é tonto que anda por aí, enganando a gente, isso sim. Tenha fé em Jesus, tenha fé en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Creia en esta palabra y usted verá la gloria de Dios en su vida. Amén. Para la gloria y honra del Señor. Aleluya.